E aí, geração eleita, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther. Eu sou a Duda. E a gente vai apresentar pra vocês o segundo episódio da série Inconformado. Antes da gente começar a falar no nosso segundo episódio, eu queria falar para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação, deixarem o seu like aqui embaixo e a gente já tá no nosso segundo episódio. Se você ainda não assistiu, vai lá, tá linkado aqui embaixo, vai lá assistir o primeiro episódio, aí depois você volta. E pra gente poder começar o nosso segundo episódio, eu vou falar pra vocês por que escolhemos o tema cancelamento. Porque cancelamento virou hábito hoje em dia, a gente cancelar as pessoas. É muito mais fácil a gente cancelar, é muito mais fácil a gente apontar os erros das pessoas e tá tudo bem. Então é uma coisa que a gente necessita falar sobre. Inconformados é uma coisa que a gente precisa... Se engloba em tudo. A gente se conformar, a gente viver de acordo com as vontades de Deus e se abrem tantas coisas. Tanto julgar ao próximo. Por isso que escolhemos isso. A gente precisa falar sobre algo que acabou virando hábito. Todo mundo cancela todo mundo exclui todo mundo e assim tá tudo bem. Muito em rede social, né? Muito mais em rede social. Para de seguir, bloqueia. E esquece e tá tudo certo. Mas na vida real é um pouco mais complicado, mas ainda assim a pessoa fala, não quero mais. E tá tudo certo. E é isso. Vida que segue. Mas então a gente precisa falar sobre. Por isso que escolhemos cancelamento. Porque é uma coisa que necessita ser falado, né? Sim. Você pode dizer pra gente qual é o texto base? O texto base seria João 8, 10 ao 12, que fala: levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não condeno. Vá e não peques mais. De novo Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O significado disso fala muito nesse texto, né? Onde, hoje em dia, por determinadas coisas, determinadas situações, onde falam ou onde fazem, a gente não gostou e a gente, de vez ir lá para tentar ajudar a pessoa, a gente simplesmente olha e fala: não quero mais você, sai da minha vida. E a gente, de vez a gente chegar nela e fala: não, eu não concordei com o que você fez, eu acho que poderia ser feito assim. Vamos tentar fazer assim. Não, elas simplesmente cancelam e tá tudo bem. E a gente vê que não é assim as coisas, porque ninguém tem que ser cancelado assim. Exatamente. Porque se nem próprio Jesus, que é 100% Deus, cancelou, ele tem autoridade sobre isso. Ele fala, você pecou, eu não posso, não te perdoo. Mas não, ele entende, ele também é 100% igual foi lá homem. na cruz, né? Quando foram crucificar ele falou: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus, que é filho de Deus, que poderia fazer qualquer coisa, ele não condenou, ele não cancelou a pessoa, ele não chegou e falou assim: você está errado e você não tem outra chance. Exato. Ele virou e falou assim: não, vá, mas não peques mais nisso. Sim. Ele deu a segunda chance para a pessoa. Nem no momento mais difícil dele, Exatamente. Que é a crucificação, ele cancelou as pessoas. Ele pensou, ele falou: pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Justamente, a gente não sabe o que a gente fazemos. Tanto que a gente precisa ser... Nós somos exemplos, né? Sim. Muita gente tira nós, cristãos, como exemplos. Não, cristão. A gente vê, fala, porque somos imagens semelhantes de Cristo. Deveremos ser isso. A gente tem que mostrar a realidade de Jesus. A gente tem que mostrar quem somos de verdade. Muitas vezes, nós também cometemos erros. Sim. Também, sem querermos, cancelamos as pessoas. A gente esquece que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que entender o próximo, entender a situação e ser como Jesus. Perdoar e seguir em frente. Exatamente. E eu tiro muito como Deus também, né? Porque Deus, ele entregou seu único filho. Mesmo sabendo que hoje em dia a gente teria pessoas que iriam cancelar outras, Exatamente. teriam pessoas que virariam as costas para ele, teriam pessoas que não acreditariam nele. Mas ele olhou e falou: não, eu amo elas e eu não vou cancelar elas. Exatamente. Eu vou dar a segunda chance para elas. Deus, ele deu o melhor dele, mas ainda assim cancelamos ele. Sim, nos nossos muitas momentos das vezes. mais difíceis, nos momentos onde ficamos de frente a frente com a carne, de frente a frente com o pecado, a gente cancela ele. Eu prefiro 1000 vezes fazer o que o Espírito Santo não está pedindo, então com a minha carne a gente cancela o que Jesus quer sobre as nossas vidas. E tudo isso engloba sobre
a gente a cancelar o próprio Jesus Cristo, a gente acaba cancelando nós próximos mesmo. Porque Jesus fala, né? Que a gente tem que amar o nosso próximo. Amar o próximo. Não virar pra ele e falar, Esther, você errou e eu não quero mais você na minha vida. Exatamente. Não, a gente tem que, mesmo a Esther errando, eu tenho que continuar amando ela. Eu tenho que buscar ajudar ela, buscar amar ela. Porque amor é isso, a gente fazer pro próximo o que a gente queria que fosse feito pra gente. Então, se eu não quero ser cancelada, se eu não quero que as pessoas me cancelem, mas se me ajudem, eu tenho que ajudar ela. Exatamente. É difícil, né? Porque muito. somos seres humanos, somos falhos. Muitas vezes a gente cancelamos a pessoa até mesmo por pensamento. Muitas vezes a gente age dessa forma. Não é fácil. A gente pode falar, a gente tem que aprender a não cancelar. Mas não é fácil. Mas temos que buscar, né? Exatamente. Tentar buscar. Dias, que nem a gente disse no outro episódio, né? A gente tem que ter um convívio com Jesus. A gente tem que ter uma caminhada com ele. A gente tem que ser inconformado com certas coisas. A partir disso, a gente vai aprender a não cancelar certas outras. A transformação, ela acontece quando a gente busca ter intimidade com Deus, né? Porque quanto mais intimidade a gente busca, quanto mais a gente ora, a gente lê a palavra e jejua, a gente começa a entender, a gente começa a conhecer Ele. Então a gente começa a viver de uma outra maneira, a gente começa a viver aquilo que Ele planejou para nós. E para Deus ninguém é melhor do que ninguém. Não. Ninguém. Ele teve 12 discípulos que seguiu ele. E nenhum deles era melhor. Jesus tinha os seus íntimos, né? João, filho amado, né? Pedro, o servo, o líder. Líder assim, né? Igual nós temos também, né? Nós temos aquelas amizades onde a gente é mais íntimo, onde a gente conversa sobre todos os assuntos. E aquelas amizades onde a gente é amiga, a gente vai estar com a pessoa, mas a gente não é tão íntimo. Exato. Exatamente. Então, mas nem por isso eu tenho que falar, não, a Esther ela é melhor que tal pessoa, ou a tal pessoa é melhor que a Esther. Exatamente. Não necessariamente por isso. Não existe isso daí. Tem muita gente que pode ver e pensar também em cargos. Pastor é mais importante porque ele tá lá em cima. Ó, não tiro o mérito do pastor, nada além disso. Como fala? A espiritualidade dele é diferente da minha, que sou simplesmente uma serva. O pastor, ele é enviado, né? Exatamente. Para ser o pastor da igreja. Para nos conduzir para o caminho certo. Mas também somos nós que conduzimos ele. Ele também é humano. Ambos ajudamos, exatamente. Né? Ambos ajudamos. Temos que ter respeito por ele. Exato. Por ser pastor, por ser autoridade em nossas vidas. Digo, vida espiritual. Mas não necessariamente temos que colocar ele em um altar. Exato. Temos que colocar ele em um lugar onde Jesus deveria estar. Exato. Ele é um enviado por Deus. Ele é um enviado. A gente tem que ver ele como um enviado. Às vezes é difícil, que é mais fácil a gente acreditar no homem. Mas a gente tem que ver que para Deus ninguém é melhor do que ninguém. Não existe o maior espiritual, não existe o menor. É igual a gente aprendeu, né? A gente está vivo pela graça. Exato. Pela graça que é um favor imerecido pra gente. Então, se todos nós vivemos da graça, se todos nós estamos aqui pela graça, isso quer dizer assim, então, ninguém é melhor do que ninguém. Porque se alguém fosse melhor que a gente, não viveria pela graça. Exatamente. Porque ele é Jesus, o único que é melhor que todos nós. Então, o que eu entendo o que eu acredito que você também entenda, é assim, a gente vive pela graça. Se a gente vivendo pela graça, a gente tem que entender que todos nós somos pecadores. Exato. Todos nós erramos, todos os dias erramos. Sim. E eu ia falar um negócio muito interessante, mas eu esqueci. A gente vive mesmo pela graça. O favor imerecido, né? Sim. E que para Deus não existe o maior ou o melhor. Que todos nós somos da mesma forma. Somos farinha do mesmo saco, viemos da mesma costela. Sim. E a gente também tem que ter aquele negócio, né? O que muda muito na gente é o nosso comportamento. Para as coisas. É a forma da gente pensar. E na Bíblia mesmo fala, né? Que nós não podemos julgar alguém. Porque enquanto apontamos o dedo, tem vários virando pra gente. Exatamente. Então, de vez de a gente apontar a pessoa, vamos olhar pra gente também. Porque a gente também é da carne, a gente também é humano, a gente também erra. Então, a gente não tem que apontar o erro da outra pessoa e falar, não, você erra nisso. Beleza, se a pessoa erra, ajuda. Porque no seu erro você vai querer uma ajuda também. Exato. Que nem Jesus fez com a Maria Madalena. Acho que foi que ele escreveu na terra? Acho que foi. Ele escreveu na... Então...
Não sei quem foi, mas ele escreveu na terra falando assim: atire a primeira pedra quem nunca fez nada. Não assim necessariamente, mas acho que vocês entenderam. Falando humanamente. Informalmente. Atire a primeira pedra você que nunca pecou. Então, né? Quem somos nós, né? Todo mundo, tanto que ninguém atirou a primeira pedra, porque todos eles... Exatamente. Todos eles pecaram, todos eles estavam errados. E a gente tem que ter esse foco que a gente não é melhor do que ninguém. Sim. Ninguém, nem quem tá... Deus que nem... Deus ama o pecador, Mas não o pecado. Então a gente tem que entender que eu sou pecadora. Seria um pecado eu falar que eu não sou, que eu sou santa. Porque eu não sou. Santo a mesmo gente é santo por ser filho de Deus. Exato. Quem nos criou foi santo. Mas a gente deixou de ser santo a partir do momento que nos tornamos pecadores. Exato. Então, a partir de hoje, a gente continua estando num corpo, num lugar santo, mas não sendo santo. Porque a gente costuma muito falar sobre santidade, a gente não pecar, a gente não errar. Mas a gente é santo. Sim, a gente é santo, mas a questão de pecar é uma coisa que a gente deixou de ser santo para Deus, para nós, porque a gente começou a pecar, a gente começou a viver num mundo onde já és do maligno, igual a Bíblia fala. Só que tudo isso aconteceu lá atrás, lá em Adão e Eva. Então, assim, a gente foi criado num corpo por alguém santo? Sim, a gente continua sendo santo. Só que pelo nosso pecado, a gente deixou de ser igual a Jesus por ter pecados. Porque Jesus, ele foi, extremamente santo. Ele não teve nenhum pecado. Mesmo quando ele foi rude, quando ele foi justiça, ele irado, ele foi santo. Ele permaneceu no lugar certo. Exatamente. E não perdeu e não perdeu a justiça, ele não perdeu o lugar de fala dele, digamos assim. A autoridade dele. Exato. E a gente tem que aprender a se comportar perante isso. A gente tem que aprender a entender que ninguém é melhor do que ninguém. E a gente aprender a se comportar. Como diz lá em Mateus 7, 1, 5, que diz assim: não julguem para vocês não ser julgados, pois da mesma forma que julguem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também o será usada a medir você. Porque você repara no cisco do olho do seu irmão e não olha da viga que está no seu olho. Como você pode dizer do seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há a viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você poderá claramente ver o cisco que está no olho do seu irmão. Falou tudo. Disse tudo. Coberto de razão. Como que eu posso falar da Duda? Como eu posso simplesmente falar dos erros dela, do pecado dela, sendo que, né, eu tenho ainda maior, por exemplo, eu posso ser, os meus pecados podem ser ainda maior do que o dela. Não existe pecado maior e menor. Mas quem sou eu para falar que a Duda tá errada, mas eu também tô errada? Olhando humanamente, né? Você quis dizer que, sim, tem um pecado maior que o outro pra gente. Sim. Pra Deus é as mesmas coisas. Mas assim, às vezes eu posso não errar na mesma coisa que ela, mas Exato. eu tenho meus outros erros. Eu tenho uma parte onde eu erro, onde talvez a parte ela acerte. Mas eu continuo tendo os meus erros. Se eu não errasse, aí sim eu poderia falar algo. Mas se nem Jesus falou, né? Então, tem a gente que... Quem é nós para falar alguma coisa? E perante isso, a gente entender que a gente primeiro tem que olhar para nós mesmos, olhar ao nosso redor, para depois a gente poder falar do próximo. E a gente se encaixa que precisamos olhar para nós e entender o verdadeiro. Temos que, peraí, eu tô errando, como assim eu quero ajudar alguém, sendo que eu não sou minha própria ajuda, digamos assim. Como eu quero ajudar a Duda, ajudar vocês que estão de casa assistindo a gente, como a gente pode ajudar, sendo que a gente não olha o nosso próprio eu. Então a gente precisa ter essa clareza de que certas coisas deverão ser feitas no seu devido tempo, certas coisas deverão ser colocadas no seu devido lugar. Que cada um tem o seu momento de fala, o seu olhar. Porque a gente precisa primeiro ver nós. A gente precisa primeiro olhar, tirar as escamas dos nossos olhos e ver a gente. Ouvir mais o Espírito Santo. Depois a gente começar a entender o que a pessoa está passando, o que Deus precisa, o que Deus quer que a gente fale para essa pessoa. Porque às vezes o problema da pessoa para ela é tão grande, né? E pra gente, por a gente já ter passado, é tão pequeno. Mas quando a gente passou, a gente queria alguém falando assim, eu tô com você, eu tô contigo. Jesus está com você, Jesus, ele te ama. Então, assim, às vezes a gente só precisa disso. E às vezes, de vez a gente falar isso, a gente vira e fala assim,
você tá com seus erros, então eu não quero mais papo com você. Se vira. E segue a sua e eu vou seguir minha vida. Mas não é isso que Jesus pediu. Exatamente. Porque se fosse isso, Jesus ele veio até a Terra, ele veio viver aqui pra ser exemplo pra Exato. gente. Então se tivesse que estar fazendo isso aqui na Terra hoje, Jesus ele teria feito. Ele teria cancelado. Mas se a gente tem que ser imagem e semelhança de Jesus, e Jesus não cancelou, por que a gente vai cancelar? E a gente precisa ter cuidado a partir disso. A gente precisa ter cuidado de cancelar o próximo. Sim. Porque a gente, cancelando o próximo, a gente pode estar cancelando a nós mesmos. Porque apontando o dedo 1 pra você, eu tô apontando 3 pra mim. E a gente fica nessa de querer cancelar, de que é muito mais fácil eu falar do erro do próximo. É muito mais fácil eu querer cancelar a Duda. Falar, Duda, você errou nisso. Sinto muito, se vira. Exatamente. É muito mais fácil. Rebaixar e você estar maior que a pessoa. É muito mais fácil a gente deixar disso do que a gente querer ajudar. É muito mais fácil a gente ir lá e falar, você precisa da minha ajuda? Você precisa que eu te ajude nisso? Mas é muito mais fácil que a gente fala, a Duda errou, né? Fazer o quê? Lógico, entra muito naquela questão de muitas pessoas pensam assim, só porque eu tenho que ajudar, ele tem que ser íntimo, ele tem que ser meu amigão. Não necessariamente, porque a gente vive em uma sociedade, a gente vive em um mundo onde ninguém é tão próximo a ninguém. Sim. A gente tem as pessoas onde a gente é mais próximo, a gente tem poucos amigos que a gente é mais próximo. Só que mesmo assim, a gente conhecendo muita gente, ninguém é tão próximo a nós. Mas a gente tem que ajudar mesmo ela não sendo tão próxima. Eu posso não ser tão próxima da Esther, mas eu tenho que ajudar ela mesmo. Exatamente. Ela tem que saber que ela tem alguém pra contar com ela, olhando humanamente. Então, assim, a gente não pode cancelar ela, eu não posso virar e falar assim, eu te cancelo porque eu não quero você no meu ciclo de amigos. Não, ela não precisa estar comigo, mas eu tenho que ajudar ela, porque Jesus ajudaria, e a gente tem que ser o que Jesus foi. Exatamente. E também não só como fala, em questão de amizades, essas coisas, mas também a gente cancela a pessoa porque a gente não concorda da opinião dela. Eu não concordo que a Duda pensa isso, eu não quero, não vou entender. Exatamente. E a gente tem que, que nem você falou, amar é isso, amar é a gente entender que não existe só nós, a gente tem que amar mesmo sabendo que a pessoa tem os seus erros. Jesus falou, ame o próximo como você ama a ti mesmo. É difícil amar o próximo, ainda mais uma pessoa que talvez não seja tão vinculada com a gente, ou alguém que a gente olha e você pode até pensar, nossa, eu não curto muito essa pessoa. Então é ainda muito mais difícil, mas a gente tem que entender que amor é isso. Jesus amou aqueles que chicoteou ele, Jesus amou aqueles que cancelou ele, mas ele continuou sendo Deus, ele continuou amando mesmo assim, ele continua dando suas pessoas. Ou até mesmo a pessoa que machuca a gente, assim, num machucar pequeno. A pessoa me disse oi de uma forma mais seca. Não vou falar mais. Exatamente. E, né? Que nem você falou. Mimimi. De acordo com a série do nosso pastor, né? Falar os cuidados para não cancelar é isso também, né? Exato. Pra a gente não julgar. A gente tem que começar a ouvir mais, a olhar mais. Olhar mais pra gente, de vez de a gente apontar e falar, você tá errado. Exato. Então, pra gente ter esse cuidado, a gente precisa estar com Deus, estar íntimo dele. E pra ele fazer a gente amar o próximo. Porque você amar uma pessoa é muito complicado. Então, você estando íntimo com Deus, Deus ele vai te ajudar nisso. Exato. É que nem a gente falou no outro episódio, a caminhada se torna mais fácil quando a gente vai entendendo as situações. Eu preciso ter um convívio com ele, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar. A gente tem que ter esse convívio, essa intimidade com ele. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente é inconformado sobre aquilo, ou alguma situação que a gente percebeu, a gente entende que a gente não pode cancelar a pessoa, que a gente tem que perceber, falar, eu também tive os meus erros, eu também tive os meus pecados. Por que eu não posso ajudar o próximo? E por que eu não posso entender o lado dele? Né? A gente tem que ter essa intimidade com Cristo. A gente tem que ter essa mente aberta para poder entender que nem tudo a gente precisa cancelar. Que não tudo a gente precisa cancelar. E é aquele negócio, né? A gente tem que perdoar. Jesus manda a gente perdoar 70 vezes 7 por dia. E é difícil. É muita coisa. Mas a gente perdoando, a gente aprende a amar. Exato. A gente vendo o erro da pessoa, a gente fala assim, não, calma. Eu tenho que saber a forma, uma estratégia para conseguir ajudar ela, fazer ela entender. E deixar ela entender isso, deixar ela sentir que ela está errada para ela aprender com o erro dela. Exato. Mas, de vez a gente cancelar, a gente tem que ter uma estratégia para mostrar a ela, olha, você errou nisso, você não está correta, eu vou estar com você, eu vou te ajudar. E eu não vou te cancelar como talvez
em redes sociais, o que mais acontece? Sim. Você segue uma pessoa e essa pessoa fala uma coisa que você fica, não, eu não concordo com isso. E você, de vez você tentar entender a pessoa, de vez você tentar mostrar pra ela, olha, tá errado. Não é dessa forma. Jesus não foi dessa forma. Sim. Então, assim, você simplesmente pega e fala, não vou mais seguir ela, não concordo com ela, E é vou isso. bloquear ela e acabou. E é isso, ela segue a vida dela e eu sigo a minha. E isso a gente acaba estando errado pelo id, né? Exato. E de pregar o evangelho. E a gente precisa aprender a colocar em prática. Colocar em Exatamente. prática tudo isso. A aprender a ter esse cuidado, a gente aprender a ter essa convivência, esse significado, não, essa aproximação com Deus. A gente precisa aprender a orar, a entender, eu falar assim, pô, eu não consigo. Óbvio que vai ter situações que a gente vai olhar e não vai entender. Por mais que a gente esteja inconformado, por mais que a gente esteja com a nossa mente transformada, né, ainda mais, a gente pode olhar e falar assim, eu ainda não concordo com a situação, eu ainda não vejo, mas a gente precisa pegar o nosso joelhinho, colocar no chão e orar, falar, Pai, me faça ver o que o Senhor quer ver, me mostra realmente o significado, me mostra realmente o que eu preciso falar para essa pessoa. Tem situações na vida que a gente nem sempre vai ser fácil perdoar, nem sempre vai ser fácil não cancelar, nem sempre. A gente precisa ter esse entendimento de orar, parar, pensar e falar com Deus, falar, Deus, é realmente isso? É realmente o que eu preciso fazer? Qual o propósito? Exatamente. Qual é o propósito que eu preciso fazer para essa pessoa? Ou até mesmo por mim. Nossos erros. Também difícil a gente se entender. A gente se cancela em determinadas situações. Eu posso dizer por mim, eu já me cancelei várias vezes em várias coisas. E eu preciso entender isso daí. Eu preciso parar, olhar e pensar, falar, Deus, qual é o seu propósito por mim? O que o Senhor quer com isso? Exatamente. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E às vezes a gente tem que colocar isso em prática, né? Pra gente saber fazer isso constantemente. E virar um hábito. Acaba virando normal. O seu dia a dia acaba virando normal. Vira normal você falar sobre Jesus, vira normal você entender, perdoar, vira uma rotina, você vê a pessoa falar, tá tudo bem, eu posso te ajudar, você quer alguma oração, não sei, você quer um ombro amigo, ou simplesmente alguém que você queira do seu lado. A gente precisa aprender a colocar isso. É difícil, né? Que, como a gente disse, somos seres humanos errados, ruins, mas a gente precisa ter essa convivência com Deus pra gente poder entender que tem pessoas que necessitam de nós, que somos como um espelho, né? Ainda mais pela fase que estamos passando, né? Exatamente, pandemia. Essa fase, pandemia, quarentena, pessoas pensando o dia inteiro, porque, Exato. né? E a gente, às vezes, nesse momento é onde Deus, ele quer usar a gente como instrumentos na vida de outras pessoas. Onde talvez pessoas que só precisam falar, cara, eu não tô bem. Exato. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que você ore por mim. E Deus, porque não é a gente que convence. É simplesmente o Espírito Santo. Espírito Santo. Então a gente só precisa ouvir. Às vezes, eu falo, às vezes a gente não precisa de ninguém pra falar pra gente. Você tem que fazer isso, você tem que ser assim. A gente precisa simplesmente de alguém que nos ouça, que nos escute, que preste atenção na gente. Sim. Se vocês tiverem alguém, como fala, se vocês quiserem conversar, vai ter o nosso Instagram aqui embaixo, se vocês quiserem mandar um direct, pedir algum pedido de oração, ou precisar mesmo alguém que te ouça, a gente vai estar aqui, tá? Se vocês quiserem, manda um direct lá pra gente no nosso Instagram. E a gente precisa tomar cuidado, né? Muito. E aprender a colocar em prática. É que nem o estudo que o pastor fez pra gente. Será que a gente tá compartilhando demais Jesus? Ou se a gente tá cancelando demais as pessoas? Né? Tem que pensar nisso. Exatamente, muito. É isso que diremos? É isso. Eu acho que é isso. E esse foi o nosso primeiro episódio. Segundo. Eu já tô na primeira. Segundo episódio. Brincadeira. Eu queria agradecer a vocês por estarem presentes durante esse período do vídeo. Tomara que vocês entendam e que vocês, se tiverem alguma coisa, vocês mandam no nosso Instagram. Vai seguir a gente nas nossas redes sociais. Deixa o seu like, se inscreva. E não perca os próximos episódios, que vai estar incrível. A gente vai ter muito mais ainda pra falar. E é isso? É isso. Alguma coisa, Duda? Acho que não. Muito obrigada, gente. É nóis. Tchau, geração eleita.